Vamos recapitular rapidamente o território que já atravessamos. Pensamos sobre Deus e a Bíblia, porque Ele é seu autor, sobre Cristo e a Bíblia, porque Ele é seu tema principal, sobre o Espírito Santo e a Bíblia, porque Ele foi o instrumento de sua inspiração, e sobre a Igreja e a Bíblia, porque a Igreja é edificada sobre ela e é chamada para guardar seus tesouros e fazê-los conhecidos. Concluiremos com algo mais pessoal e individual, o cristão e a Bíblia. Não hesito em dizer que a Bíblia é indispensável para o crescimento e a saúde de todo cristão. Os cristãos que negligenciam a Bíblia simplesmente não amadurecem. Quando Jesus citou Deuteronômio dizendo que os seres humanos não vivem apenas do pão, mas da palavra de Deus, ele estava afirmando que ela é tão necessária à saúde espiritual quanto a comida para a saúde física. Não estou pensando agora em tribos cristãs remotas que não têm a Bíblia traduzida para sua língua, nem nos analfabetos que podem ter a Bíblia em sua língua, mas não conseguem lê-la por si mesmos. Com certeza, essas pessoas não são privadas do alimento da palavra de Deus, pois podem recebê-la mesmo de forma indireta, através de um missionário, pastor, parente ou amigo. Entretanto, devo dizer que, no meu entender, a vida cristã deles seria enriquecida se pudessem ter acesso direto às Escrituras, que é a razão pela qual se tem feito um esforço tão heróico a fim de traduzir a Bíblia para todas as línguas do mundo. Não estou pensando nessas situações, estou pensando em nós mesmos. Temos uma superabundância de Bíblias em várias edições e versões. Nosso problema não é que não temos Bíblias à disposição, mas que não tiramos proveito dessa disponibilidade. Precisamos ler a Bíblia e meditar nela todos os dias, estudá-la em grupos de comunhão e ouvir sua exposição nos cultos. Caso contrário, não vamos crescer. O crescimento até a maturidade em Cristo depende de uma convivência com a Bíblia e de uma resposta de fé a ela. Quero tentar responder à pergunta que pode estar surgindo. Como e por que a Bíblia nos leva ao crescimento? Para ilustrar sua eficácia como um instrumento da graça, escolhi a história de Jesus lavando os pés de seus discípulos, registrada em João 13. Depois que terminou, vestiu-se novamente e retomou seu lugar. Jesus referiu-se imediatamente a si mesmo como mestre deles. Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Versículo 13 de João 13. A implicação é clara. Através do ato de lavar os pés, estava lhes ensinando certas verdades e lições que desejava que aprendessem. Parece que eram 3. Ele lhes estava ensinando a respeito de si mesmo. As ações de Jesus eram uma parábola deliberada de sua missão. Parece que João entendeu isso claramente, pois apresenta o incidente com as palavras: sabendo este, Jesus, que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia. Versículos 3 e 4. Ou seja, conhecendo essas coisas, ele as dramatizou em suas ações. Talvez o melhor comentário seja Filipenses 2, que apresenta os estágios de sua auto-humilhação antes de ser exaltado às alturas. Assim, Jesus levantou-se da ceia, da mesma forma como havia se levantado de seu trono celestial. Tirou a vestimenta de cima, assim como havia deixado de lado sua glória, esvaziando-se de si mesmo. Então, tomou uma toalha, o símbolo da servidão, assim como, na encarnação, havia tomado a forma de servo.
Depois disso, passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha, da mesma maneira como foi à cruz, para assegurar nossa purificação do pecado. Depois disso, tomou as vestes e voltou à mesa, assim como retornou à sua glória celestial e se assentou à direita do Pai. Através dessas ações, ele estava dramatizando toda a sua carreira terrena. Ele lhes estava ensinando acerca de si mesmo, quem era, de onde vinha e para onde ia. Ele lhes estava ensinando acerca de sua salvação. Jesus disse a Pedro: "Se eu não te lavar, não tens parte comigo." No verso 8. Em outras palavras, o perdão dos pecados é um prelúdio necessário à comunhão com Jesus Cristo. Se não formos lavados, não podemos ter nenhuma ligação com Ele. De uma forma ainda mais sutil, Jesus fez distinção entre dois tipos de lavagem. De um lado, o banho, e do outro lado, a lavagem dos pés. Os apóstolos estavam habituados a essa regra social. Antes de visitar a casa de um amigo, deviam tomar banho, e lá chegando, um servo deveria lavar-lhe os pés. Não precisavam de outro banho, mas apenas de um lava-pés. Parece que Jesus usou essa conhecida distinção de caráter cultural para ensinar uma distinção teológica menos conhecida. Quando chegamos a Ele em penitência e fé pela primeira vez, recebemos um banho e somos inteiramente lavados. Teologicamente, isso é chamado de justificação ou regeneração e é simbolizado pelo batismo. Então, quando caímos em pecado, depois de nos tornarmos cristãos, não precisamos de outro banho. Não podemos ser rejustificados ou rebatizados, mas de um lava-pés, ou seja, da purificação pelo perdão diário. Assim, Jesus diz no versículo 10, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ele lhes estava ensinando acerca de sua vontade. Pelos evangelhos sinóticos sabemos que antes de se assentar para a ceia do cenáculo, os apóstolos estavam discutindo sobre quem deveria ficar com os melhores lugares. Estavam tão preocupados com as questões de precedência que se assentaram para comer sem se lavar. Evidentemente, não havia servos para lhes lavar os pés e nem lhes havia ocorrido que um deles poderia assumir aquela tarefa inferior, lavando os pés dos outros. Assim, durante a ceia, Jesus fez o que nenhum deles tinha se dignado a fazer. E então, depois de terminar, disse-lhes: Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Versículos 14 a 17. Nosso Senhor se rebaixou para servir. A sua vontade é que façamos o mesmo. Eis então as 3 lições de Jesus tiradas de um incidente. Primeira, quanto à sua pessoa, que vinha de Deus e ia para Deus. Segundo, quanto à sua salvação, que após o banho da justificação só precisamos de um lava-pés contínuo. E terceiro, sobre a sua vontade, que precisamos lavar os pés uns dos outros, ou seja, expressar nosso amor pelos outros em humilde serviço. Ou, colocando de uma outra maneira, ele ensinou 3 lições que exigiam 3 respostas. Ao lhes dar uma revelação sobre si mesmo, Jesus estava lhes exigindo adoração. Ao lhes dar uma promessa de salvação, Jesus estava exigindo confiança.
Ao lhes dar uma ordem de amar e servir uns aos outros, Jesus estava exigindo obediência. Não acho um exagero afirmar que todo o ensino da Bíblia pode ser dividido nessas três categorias, exigindo essas três respostas, pois ao longo de todas as Escrituras há revelações de Deus que exigem nossa adoração, promessas de salvação que exigem nossa fé e mandamentos acerca de nossas obrigações, exigindo nossa obediência. Após termos visto o exemplo do lava-pés, vamos observar esse padrão tríplice de uma forma mais detalhada. A Bíblia é a autorrevelação de Deus, a autobiografia divina. Na Bíblia, o sujeito e o objeto são idênticos, pois nela Deus está falando de Deus. Ele se faz conhecer progressivamente na rica variedade de seu ser, como o Criador do universo e dos seres humanos à sua própria imagem, o ápice de sua criação. Como o Deus vivo que sustenta e dá vida a tudo que criou, como Deus da aliança que escolheu Abraão, Isaque, Jacó e seus descendentes para serem seu povo especial. E como um Deus gracioso, que é tardio em se irar e pronto a perdoar, mas também um Deus justo, que pune a idolatria e a injustiça, tanto entre seu próprio povo como entre as nações pagãs. Então, no Novo Testamento, ele se revela como o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que enviou ao mundo para assumir nossa natureza, nascer e crescer, viver e ensinar, trabalhar e sofrer, morrer e ressuscitar, ocupar o trono e enviar o Espírito Santo. E, finalmente, como Deus que um dia enviará Jesus Cristo, que em poder e glória irá salvar, julgar e reinar, criará um novo universo e, por fim, será tudo em todos. Essa revelação majestosa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que se estende da criação à consumação, nos conduz à adoração. Quando captamos esses lampejos da grandeza de Deus, sua glória e graça, caímos com o rosto em terra diante dele e lhe rendemos louvor com nossos lábios, corações e vidas. É impossível ler a Bíblia com alguma sensibilidade e não ser um adorador. A palavra de Deus evoca o louvor a Deus. Já vimos que o propósito principal de Deus ao nos dar a Bíblia era instruir-nos para a salvação pela fé em Cristo Jesus, segundo Timóteo 3, versículo 15. Dessa forma, a Bíblia conta a história de Jesus, predizendo-o e anunciando-o no Antigo Testamento, descrevendo sua carreira terrena nos evangelhos e desvendando nas epístolas a plenitude de sua presença e obra. Mais que isso, as Escrituras não apenas nos apresentam Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Elas nos exortam a recorrer a Ele e nele colocar nossa confiança. E nos prometem que se o fizermos, vamos receber o perdão de nossos pecados e o dom libertador do Espírito Santo. A Bíblia está cheia de promessas de salvação. Ela garante nova vida na nova comunidade para aqueles que atendem ao chamado de Jesus Cristo. Jesus fez uma promessa desse tipo a Pedro, no incidente do lava-pés, quando lhe disse: "Vós já estáis limpos." João 13, versículo 10. A mente de Pedro deve ter se apossado dessa promessa muitas vezes e confiado nela. Mesmo depois de negar a Jesus, ele não foi repudiado. É claro que precisava se arrepender, ser perdoado, ser recomissionado, mas não precisava de outro banho, pois já tinha sido lavado. As palavras de Jesus devem ter renovado a certeza em seu coração e acalmado sua consciência perturbada. Você se lembra do peregrino,
o famoso livro de John Bunyan, de como após a experiência desastrosa no prado do caminho errado, cristão e esperança se viram nas terras do castelo da dúvida? Seu proprietário era o gigante Desespero, que os encontrou dormindo quando deviam estar orando. Ele então meteu-os numa das prisões de seu castelo, escura e hedionda e repugnante ao espírito dos pobres peregrinos. Ali jazeram desde quarta-feira da manhã até sábado à noite, sem comer, sem água, sem luz e sem que pessoa alguma viesse informar-se do seu estado. Pela manhã, instigado pela esposa, o gigante muniu-se de um terrível chicote e caiu sobre eles, açoitando-os de tal modo, com dúvidas, é claro. No dia seguinte, a esposa dele lhe sugeriu que devia aconselhá-los a porem fim à própria existência, o que lhes disse o gigante, acrescentando que o fizessem pelo ferro, pela corda ou pelo veneno. Ou seja, uma vez que nunca conseguiriam escapar, seria melhor acabarem com as próprias vidas. O gigante Desespero sempre está cochichando ideias de suicídio para suas vítimas. No terceiro dia, ele os levou ao pátio do castelo e lhes mostrou as ossadas e caveiras de seus predecessores. Estas ossadas, disse com júbilo, pertenciam a peregrinos como vós, que violaram os meus estados, como também vós fizestes, e aos quais despedacei como bem me pareceu. Como hei de fazer-vos dentre em poucos dias? Agora ide outra vez para a prisão. Durante todo o dia, Cristão e Esperança permaneceram ali, diz Bunyan, tão lamentáveis como anteriormente. Não parecia haver nenhuma possibilidade de fuga. Então, por volta da meia-noite, começaram a orar, continuando ambos em oração até quase ao romper da alvorada. Um pouco antes disso, prorrompeu Cristãos nessas fervorosas palavras: que louco e que nécio eu sou em estar aqui neste calabouço, quando podia estar gozando a liberdade. Tenho no peito uma chave chamada promessa, que estou persuadido poderá abrir todas as fechaduras do castelo da dúvida. Sim, exclamou Esperança, que boas notícias me dás, irmão. Tira, pois, a chave do teu seio e experimentemos. Assim fizeram, e a porta abriu-se de par em par com a maior facilidade. E então a porta exterior, depois o portão de ferro, e eles escaparam rapidamente. Despertado pelo rangido do portão, Desespero levantou-se para persegui-los, mas faltara-lhe as forças, porque foi acometido por um dos seus acidentes, o que o impediu de correr atrás dos peregrinos. Você também tem no peito uma chave chamada promessa, pois Deus a deu nas Escrituras. Você já usou alguma vez para escapar do castelo da dúvida? Quando Satanás importuna nossa consciência e tenta nos persuadir de que não há perdão para pecadores como nós, e só uma firme confiança nas promessas de Deus ao penitente que pode nos libertar de suas importunações. Perplexos, precisamos aprender a descansar em sua promessa de orientação, temerosos em sua promessa de proteção, solitários na promessa de sua presença. As promessas de Deus, suas promessas de salvação, podem guarnecer nossos corações e mentes. Penso que é nesse contexto que devo me referir aos dois sacramentos do Evangelho, o batismo e a ceia do Senhor. Embora os protestantes tenham várias maneiras de formular o que entendem dessas ordenanças, deveríamos estar prontos para aceitar a máxima do segundo livro de Homilias de 1571, de que eles são sinais visíveis aos quais se anexam as promessas. É óbvio que a água do batismo e o pão e o vinho da comunhão são símbolos externos e visíveis.
Entretanto, eles são mais especificamente sinais da graça de Deus, sinais que prometem de forma visível sua purificação, seu perdão e uma nova vida àqueles que se arrependem e creem em Jesus. Dessa forma, eles evocam e fortalecem nossa fé. Ao escolher um povo para si, Deus lhes disse que tipo de pessoas desejava que fossem. Era um povo especial. Deus esperava deles uma conduta especial. Portanto, deu-lhes os 10 mandamentos como um resumo de sua vontade, que Jesus enfatizou em seu Sermão da Montanha, desvendando suas implicações perturbadoras. A justiça de seus discípulos, disse, deve exceder a justiça dos escribas e fariseus. Mateus 5, versículo 20. Ela deveria ser maior, no sentido de ser mais profunda, uma justiça de coração, uma obediência interna, grata e radical. Em nossos dias, é particularmente importante enfatizar o chamado divino à obediência moral, pois pelo menos 2 grupos de pessoas vêm negando isso. Primeiro, os defensores da chamada nova moralidade, ou da ética situacional, que se desenvolveu nos anos 60. Eles argumentam que o único mandamento absoluto de Deus é o amor, que todas as outras leis foram revogadas e que o amor sozinho é suficiente para dirigir a conduta cristã. Qualquer coisa que expresse amor é boa, dizem. Qualquer coisa que seja incompatível com ele é má. Bem, é certo que o amor verdadeiro, o sacrifício pessoal em favor dos outros, é a primeira virtude cristã, e seguir seus ditames é extremamente árduo. Apesar disso, o amor exige parâmetros, e esses parâmetros são fornecidos pelos mandamentos de Deus. O amor não dispensa a lei, ele a completa. Romanos capítulo 13, versículo 8 a 10. Segundo, há cristãos evangélicos que interpretam as afirmações de Paulo de que o fim da lei é Cristo, em Romanos 10, versículo 4, e que não estamos debaixo da lei, e sim da graça, Romanos 6, versículo 14. Como se os cristãos já não tivessem a obrigação de obedecer à lei moral de Deus. Tentar fazê-lo, dizem, é um legalismo que se opõe à liberdade que Cristo nos deu. Mas eles não entendem Paulo. O legalismo que Paulo rejeitou não era propriamente a obediência à lei, mas a tentativa de ganhar, através dessa obediência, o perdão e o favor de Deus. Isso é impossível, escreveu, pois ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Romanos 3, versículo 20. Entretanto, uma vez justificados pela graça absoluta de Deus, ou seja, declarados justos perante Ele, por seu livre e desmerecido favor através de Cristo, estamos então sobre a obrigação de cumprir sua lei e queremos fazê-lo. Aliás, Cristo morreu por nós exatamente a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Romanos 8, 3 e 4. E Deus colocou seu Espírito em nossos corações, para neles escrever a sua lei. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Portanto, nossa liberdade cristã é liberdade para obedecer, não para desobedecer. Como Jesus disse várias vezes, se o amarmos, cumpriremos seus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. E é nas Escrituras que se encontram os mandamentos de Deus. Portanto, na Bíblia, Deus nos dá revelações sobre si mesmo que nos levam à adoração, promessas de salvação que estimulam nossa fé e mandamentos que expressam sua vontade e exigem nossa obediência. Esse é o significado do discipulado cristão. Seus 3 ingredientes principais são adoração, fé e obediência. E todos os 3 são suscitados pela palavra de Deus. O louvor é a resposta à autorrevelação de Deus. É uma preocupação de adorar a glória de Deus e, como William Sangster afirmou certa vez, ela pode nos desinfetar
livrando-nos do egoísmo. Fé é a confiança que descansa nas promessas de Deus. Ela nos livra da gangorra da experiência religiosa. Sobe e desce, noite de domingo, manhã de segunda-feira. Nada pode livrar-nos disso, a não ser as promessas de Deus, pois nossos sentimentos são flutuantes, enquanto que a palavra de Deus permanece sempre firme. A obediência é um compromisso de amor com a vontade de Deus. Ela nos resgata do atoleiro do relativismo moral e afirma nossos pés e firma nossos pés sobre os absolutos dos mandamentos divinos. Além disso, a adoração, a fé e a obediência, os três ingredientes do discipulado, estão todos voltados para fora. Na adoração, estamos preocupados com a glória de Deus. Na fé, com suas promessas. Na obediência, com seus mandamentos. O autêntico discipulado cristão nunca é introvertido. A Bíblia é um livro maravilhosamente libertador. Ela nos tira de dentro da casa e coloca em nós uma obsessão. A Bíblia é um livro maravilhosamente libertador. Ela nos tira de dentro da casca e coloca em nós uma obsessão por Deus, sua glória, suas promessas e sua vontade. Portanto, amar a Deus e amar aos outros por amor a Ele é ver-nos livres da escravidão tirânica de nosso egocentrismo. O cristão que se ocupa de si mesmo fica paralisado, tal qual a centopeia constrangida da parábola humorística moderna. A centopeia ia bem contente, até que um sapo perguntou gozando: que pé vem primeiro e depois qual? Isso a pôs em confusão tal que, distraída, foi parar no fosso. Como eu corro, pensando? Mas, estirada nessa triste situação, um raio de luz avistou e, rompendo numa feliz canção, começou a correr e nem pensou. E logo, de caçoada, se esqueceu. Só os raios da luz da palavra de Deus, que elevam nossos olhos para Ele, podem nos livrar da paralisia que nasce da preocupação egocêntrica. O lugar vital da Bíblia na vida cristã expressa a extrema gravidade da teologia liberal. Minando a confiança do povo na fidedignidade da Bíblia, ela torna o discipulado cristão simplesmente impossível. Deixe-me explicar. Todos os cristãos concordam que o discipulado abrange adoração, fé e obediência. A adoração, a fé e a obediência são partes essenciais de nossa vida cristã. Sem elas, não podemos viver como cristãos, e nada disso é possível sem uma Bíblia fidedigna. Como podemos adorar a Deus sem saber quem Ele é, com que se parece ou que tipo de adoração lhe agrada? Os cristãos não são como os atenienses, que cultuavam um Deus desconhecido. Precisamos conhecer a Deus antes de poder adorá-lo. E é a Bíblia que nos diz como Ele é. E depois, como podemos crer ou confiar em Deus se não conhecermos suas promessas? Fé não é sinônimo de superstição, nem outra palavra para credulidade. Fé é uma confiança racional. Ela descansa nas promessas de Deus e no caráter do Deus que as prometeu. Sem as promessas, nossa fé murcha e morre. E as promessas de Deus se encontram na Bíblia. Finalmente, como vamos obedecer a Deus sem conhecer sua vontade e seus mandamentos? A obediência cristã não é uma obediência cega, mas uma obediência de amor, com olhos bem abertos. Deus nos deu seus mandamentos através da Bíblia e nos mostrou que eles não são pesados. Portanto, sem a revelação de Deus é impossível adorar. Sem as promessas de Deus é impossível crer. E sem os mandamentos de Deus é impossível obedecer.
Por conseguinte, sem a Bíblia é impossível haver discipulado. Será que entendemos o quanto somos abençoados por termos uma Bíblia nas mãos? Deus foi gracioso ao nos dar as condições para vivermos como discípulos. Ele nos revelou sua pessoa, sua salvação e sua vontade. Brindou-nos com a possibilidade de adorá-lo, confiar nele e obedecer-lhe, ou seja, viver no mundo como seus filhos amados. Devemos, portanto, nos achegar à Bíblia com expectativa todos os dias. O grande mal de nossa leitura bíblica, sempre que ela se torna uma rotina sem graça e enfadonha, é que não a buscamos com expectativas. Não nos aproximamos com a convicção de que Deus está desejoso e ansioso por nos falar através de sua palavra e é capaz de fazê-lo. Precisamos abrir a Bíblia todos os dias com a petição de Samuel em nossos lábios. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve, e ele falará. Algumas vezes, através de sua palavra, ele se revelará a nós. Vamos perceber um pouco de sua glória dentro de nós, o coração será profundamente tocado, e então vamos nos prostrar e adorá-lo. Outras vezes, através de sua palavra, ele nos dará uma promessa. Vamos compreendê-la, agarrá-la e dizer: Senhor, não a largarei até herdá-la, até que se torne verdade para mim. Algumas vezes, através de sua palavra, ele nos dará uma ordem. Veremos que precisamos nos arrepender de nossa desobediência e iremos orar e resolver que pela sua graça vamos obedecer-lhe dali para frente. Devemos guardar essas revelações, promessas e mandamentos em nossa mente, até que nossa memória cristã seja como uma despensa ou um armário bem provido. Então, quando necessário, poderemos retirar de suas prateleiras as verdades, as promessas ou os mandamentos apropriados para a ocasião em que nos encontramos. Sem isso, nos condenamos a uma perpétua imaturidade. Só atingiremos a maturidade em Cristo se meditarmos na palavra de Deus, entendermos ao que Deus nos fala, ouvirmos sua voz e lhe respondermos em oração, fé e obediência.